Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Outro dia eu vi na internet um desenhozinho, uma sátira, em que alguém na frente de 4 alunos representando algumas nações faz a pergunta: qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no mundo? O africano pergunta: o que é alimento? O americano, o europeu, o que é escassez? O americano, o que é o resto do mundo? E o árabe, o que é a opinião? Uma sátira até engraçada, mas se analisarmos com mais profundidade, está nos mostrando as características do mundo nas suas diversas posições, de acordo com a cultura, de acordo com os povos. Mas essa diferença apresenta um fator doentio, o egoísmo. A doença que assola a humanidade. Todos os males que a humanidade apresenta, que o mundo apresenta, têm origem e foco no egoísmo. Ou seja, o egoísmo é que faz com que haja escassez e o africano não saiba o que é alimento. Na sátira, no desenho referenciado. O europeu não tem problemas de escassez. O americano só olha para si e o mundo como seu quintal. Essa é a ideia que está se passando. Na realidade, não podemos generalizar, mas é a ideia que está se passando. O árabe vive regimes fechados, totalitários, onde não se pode emitir opinião. Isso é característica, essas diferenças são características básicas, têm origem no egoísmo. É uma postura que nos mostra a presença do egoísmo. Como mudar isso? Para que não haja escassez, para que não olhemos o mundo como nosso quintal, para que aqueles que têm muito também possam fazer com que todos tenham, porque o mundo abastece, tem recursos para atender às necessidades de todos. Claro que há diferenças, porque há diferenças de interesses, de buscas, de lutas, mas não podemos chegar ao extremo de uns morrerem de fome ou muitos morrerem de fome, enquanto para poucos há excessos, desperdícios. Para quebrar isso, precisamos quebrar o egoísmo. Para mudar a postura do mundo, precisamos quebrar o egoísmo. É por isso que Jesus, quando nos traz o seu evangelho, nos traz como única saída para o reino dos céus, o único caminho para o reino dos céus, e o reino dos céus está dentro de nós, de cada indivíduo. Aonde estivermos, podemos estar no reino dos céus. E estarmos neste mundo, e vivermos o reino dos céus aqui. O único caminho que Jesus nos traz, desafio, e já fiz esse desafio em programas anteriores, a encontrar no Evangelho de Jesus outro caminho que não seja a caridade. Quando tive fome, doente, preso, naquela passagem que ele propõe separar ovelhas e cabritos, eu creio que todos os cristãos conhecem. Quem não conhece, procure no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo está tratado no capítulo 15º, onde Kardec intitula este capítulo Fora da Caridade não há salvação. O que é dar de comer, de beber, abrigar, visitar, enfim? Caridade. É o antídoto para o egoísmo. Então, se queremos mudar o mundo, temos que vencer o egoísmo. E o egoísmo se torna um problema, uma doença global, porque está dentro de cada indivíduo. Então, se queremos mudar o mundo, temos que mudar o indivíduo. Mudar cada um de nós, para que possamos extirpar esse mal de nós. Quando este mal for extirpado de toda a humanidade, estaremos no céu, como propõe Jesus. Não haverá mais carência, mais fome, mais miséria, não haverá mais escassez, não haverá mais quintal de ninguém, mas o mundo será de todos. Temos que extirpar de nós o egoísmo. A globalização, através da internet, através das comunicações, vem facilitar estes recursos, nos abrindo espaço de entendermos e conhecermos outros povos, sabermos das suas dificuldades, sabermos das suas culturas, sabermos como eles vivem e podermos contribuir para que tragamos a humanidade toda para a condição de viver no reino dos céus, vencendo as nossas mazelas.
Para vencer as nossas mazelas, Jesus trouxe o seu evangelho. Claro que a caridade proposta por Jesus é a caridade incondicional. A caridade incondicional requer a conquista de todas as virtudes. Não há caridade exclusiva, única, só a caridade. Caridade não existe sem paciência, sem tolerância, sem compreensão. Caridade não existe sem humildade. Então é preciso conquistar as virtudes. O seu evangelho é o caminho, a verdade e a vida para isto, para a conquista das virtudes e para que implantemos o reino dos céus em nossos corações. E se cada um fizer isso, o reino do céu estará para a humanidade toda. Não haverá mais escassez na África, não haverá excessos na Europa, mas o suficiente que atenderá a todo mundo. O povo americano não achará que o resto do mundo é seu quintal. E as pessoas terão, em todas as partes do mundo, o direito de opinar, de compartilhar, de trocar ideias. O livre-arbítrio, direito inalienável que Deus nos oferece. Para estudarmos e trabalharmos o Evangelho de Jesus e colocarmos em nossas vidas. No quadro anterior, quando falamos de exemplo, no programa anterior, quando falamos de exemplo, nós citamos que a força do exemplo é fundamental. Então precisamos trabalhar com exemplo, pegar este Evangelho e colocar em nossas vidas. E o local básico para isso é o lar. Eu costumo dizer que a terra é uma escola para o desenvolvimento dos filhos de Deus, os espíritos. Esta escola possui como sala de aula o lar. Portanto, o ambiente do lar é que nós devemos trabalhar estas questões de aprendermos a viver com paz, com tolerância, com compreensão, enfim, exercitarmos o amor, que na sua forma ativa se chama caridade. Então, a sala de aula apropriada para isto é o lar. É lá que nós temos as lições necessárias, os desafios necessários para o nosso desenvolvimento, para a nossa conquista íntima, para conquistarmos em nossos corações o céu, o reino dos céus. E a sala de aula apropriada é o lar. Por isso, no lar devemos estudar o Evangelho de Jesus. Tanto que os espíritas verdadeiros praticam o estudo do Evangelho no lar. É uma proposta da doutrina espírita, o estudo do Evangelho no lar, onde, pelo menos uma vez por semana, nós fazemos o estudo do Evangelho em família, para que vamos, com isso, equalizando o entendimento do Evangelho dentro da nossa família, dentro da sala de aula, e que todos possam aproveitar. Certa feita, numa das conferências estaduais espíritas, promovidas pela Federação Espírita do Paraná, falando sobre violência, não lembro se foi 2008, Divaldo Pereira Franco, o tema da conferência foi violência, e todos os expositores trataram da violência, mas Divaldo Pereira Franco, na sua conferência, vai nos dizer que a solução para a violência e para todos os problemas, estendo eu, para todos os problemas da humanidade, mas disse Divaldo especificamente para a violência, porque era o tema, a solução para a violência não está nos gabinetes, nos decretos. A solução para a violência está na sala de jantar. O que ele está querendo dizer com isso? Está no lar, no ambiente onde devemos promover a educação. E a educação para o bem, a educação para o reino dos céus, em nossos corações. Portanto, o caminho para isso nós temos. Evangelho. Temos outros recursos, outros pensadores trazendo questões paralelas para auxiliar, mas a essência do que precisamos encontramos no Evangelho de Jesus. Por isso Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho. Então é importante que estudemos o Evangelho, principalmente dentro do nosso lar. Mas não basta estudar, é preciso colocar em prática. É preciso vivenciar este Evangelho. Vivenciar à medida que estuda. A cada lição, buscar colocar em prática, nos dias que se sucedem, aquela lição aprendida. E à medida que formos fazendo isso, vamos crescendo. Este reino dos céus em nossos corações vai crescendo, vai aumentando. E à medida que vai aumentando em nossos corações, vai aumentando no mundo. O mundo vai se tornando melhor. Então precisamos contaminar o mundo com exemplo. Primeiramente dentro do ambiente familiar, com os membros da família. Depois estendendo a outras famílias com quem convivemos. E aos poucos vamos contagiando o mundo com a prática do bem. Cada um fazendo a sua parcela. A globalização, a comunicação, facilita isso.
Mas também leva, se tivermos lixo em nós, leva lixo para o mundo. Então precisamos levar as boas lições, as virtudes, a caridade, o amor para o mundo, aproveitando esse processo de globalização através da internet, das comunicações, de uma maneira geral. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.